Não poderíamos imaginar que um dos maiores filmes da história do cinema teve os bastidores mais insanos já existentes em Hollywood. Oi, meus amores! Eu tô de volta e hoje eu vim aqui trazer um vídeo um pouco diferente aí dos que eu venho trazendo ultimamente. Hoje nós vamos falar um pouco de bastidores de filmes. Isso mesmo, e especificamente de um filme do qual eu amo muito, já que estamos aí no hype de Wicked. O Mágico de Oz é um dos meus filmes que eu mais amo na vida, os meus queridinhos. E hoje eu vim trazer aqui para vocês um pouco dos bastidores de O Mágico de Oz, que apesar de ser um filme aí lindo, mágico e que fez a infância de muitos de nós, ele teve um dos bastidores mais insanos e mais trágicos da história do cinema também. Então hoje vamos falar um pouco dos bastidores de O Mágico de Oz. Pra quem não conhece, que eu acho muito difícil, né? O Mágico de Oz é um filme lá de 1939, que foi protagonizado pela eterna Judy Garland. E é um filme aí que traz a história da Dorothy, que ela caiu aí nesse mundo de Oz através de um tornado que deu lá na sua cidade do Kansas, transportando ela aí para o mundo mágico aí de Oz. E lá ela se depara com várias situações, do quais ela precisa ali passar e precisa ali superar para poder retornar à sua cidade natal. Ele é muito regado à magia, o próprio nome já fala, né? O Mágico de Oz. Então, traz muito essa questão da fantasia. Temos a Dorothy aí percorrendo essa jornada com mais alguns amigos que ela conhece ali em Oz. O Leão, o Homem de Lata, o Espantalho. E aí ela se depara com as bruxas e tudo mais. Então, é toda uma história fantasiosa que é bem gostosa. Eu amo demais esse filme, gente. Eu super recomendo vocês irem assistir lá, porque vale super a pena. E é um clássico. Apesar desse filme ser aí, esse filme mágico, para os atores que fizeram esse filme, que interpretaram ali os personagens, foi muito ao contrário disso. Totalmente um terror para alguns ali. Os bastidores aí do Mágico de Oz, muitas pessoas já devem conhecer, ou já devem ter ouvido falar, que foi um certo caos e, de certa forma, bem insano e chegou a ser trágico para algumas pessoas. Antes de começar a falar, quero deixar aqui que esse vídeo ele vai ter temas que podem causar gatilho para algumas pessoas, então já deixa o alerta aí, tá? Porque vão ser assuntos bem sérios e muitos aqui também vão ser assuntos bem pesados, tá? O Mágico de Oz é um filme lá de 1939, então foi na década de 30. Os costumes, as coisas ali eram bem diferentes do que nós conhecemos hoje. Até mesmo a própria tecnologia, os efeitos visuais eram totalmente diferentes. Lá em 1930 não existiu tanta tecnologia, então a maior parte dos efeitos eram práticos. Eles usavam ali muitas das questões de maquiagem, de efeitos práticos para acontecer várias das fantasias que nós vimos neste filme. E muito disso acabou sim prejudicando algum dos atores ali, que acabou tornando aí um caos e bem sombrio esses bastidores e essa produção do Mágico de Oz. Vou começar a falar da Judy Garland. A Judy Garland, ela foi, para mim, a que mais sofreu nas produções deste filme. A Judy Garland já vinha aí com uma trajetória no cinema, que ela era uma menina, era o rosto de Hollywood naquela época, né? Ela era a estrela de Hollywood, ela estava em ascensão, e ela já vinha aí de certos abusos por parte da própria mãe dela, porque a mãe dela sempre foi uma mulher que queria muito em que a Judy Garland desse certo, que a filha dela se tornasse uma estrela mundial, que fosse essa potência do qual realmente acabou se tornando anos depois. Mas a Judy começou a sua carreira lá com 2 anos de idade, onde a mãe sempre colocou ela ali para poder estar fazendo testes, estar indo ali atrás de uma carreira mais consolidada como atriz. E com isso acabou tendo essa parte meio que abusiva da mãe dela para cima da Judy, para fazer com que a carreira dela desse certo. E tentar fazer com que fosse famosa a qualquer custo. E a mãe dela dá remédios para ela poder não sentir fadigações e estar sempre ali podendo trabalhar e pegando um filme atrás do outro, que teve uma época em que a Judy Garland, por essa sede da mãe dela de querer fazer dar certo, de querer que ela fosse essa ascensão, fazer com que a menina emendasse um trabalho atrás do outro ali, e isso fazia com que a Judy entrasse numa fase de exaustão, né? Exaustão física e exaustão mental. Só que aí, para ela não cair nessa situação, a mãe dela acabava dando remédios para poder despertar ânimo nela, o que acabava fazendo com que ela ficasse ali
muito animada, muito despertada para fazer os trabalhos e não conseguiria dormir. Então, aí a mãe dela vinha com remédios para fazer com que ela dormisse. Era remédio atrás de remédio. Então, era remédio para poder ficar animada, para poder despertar. Era remédio para poder dormir. Era remédio para poder conseguir estar ali mentalmente presente, conduzida a tomar remédios, né? A estar ativa na base de remédios. O que isso acabou despertando um certo vício na Judy Garland, que permurou aí a vida dela. Ela começou esse abuso desde a época de casa ali, desde a mãe dela. Então já era um histórico de abusos que ela vinha sofrendo. E aí quando ela conquistou o papel de Dorothy, né, seria o papel aí que transformaria a sua carreira e a sua vida, consequentemente, ela caiu em um cenário onde, infelizmente, os bastidores ali, a produção seria mais abusivos com ela também. Para começar, a Judy Garland, ela já era uma menina ali de 12 anos, né, 12 para 13 anos, quando foi gravado O Mágico de Oz, e a Dorothy era uma menina, uma criança, né? A personagem ali, retratava uma menina que era uma jovem criança. Para Judy Garland passar essa imagem de uma menina, em uma imagem mais infantil, né, uma imagem mais inocente, pura, eles faziam com que ela amarrassem faixas nos peitos dela para não dar transparecer que ela tinha uns seios mais um pouco avantajados, porque ela já estava ali numa fase de adolescência, pré-adolescência, então é a fase que os hormônios acabam os peitos ali crescendo. Eles faziam com que ela amarrasse essas faixas, premendo os seios dela para poder não transparecer que ela já era uma menina de uma idade um pouco mais além do que a personagem estava ali, né? Outro ponto também da Judy que ela sofreu bastante aqui foi a questão abusiva por parte do diretor do filme, tá? Porque tem uma cena ali específica da Dorothy em que ela tá com o Homem de Lata e o Espantalho, que eles estão indo ali rumo, né, à Cidade das Esmeraldas para conhecer o Mágico de Oz, e no meio do caminho eles deparam com o Leão. Ela tem que ficar brava com o Leão, tem que bater no Leão porque ele assusta ela e ele tenta ser um pouco grosseiro com os amigos dela e com ela mesma, então ela tem que impor uma imagem ali de mais nervosa, uma imagem de uma menina que tá estressada e tudo mais. E durante as gravações, ela meio que não conseguia estar passando essa imagem. E o diretor usou uma tática um pouco incisiva, digamos assim, que ele chegou ela num canto ali, isso na frente de todo o elenco, né, que estava presente na cena, e deu um tapa na cara dela, falando que ela precisava de assumir uma persona mais séria, uma persona mais brava ali, porque era o que exigia a cena no momento. E aí, gente, imagina você ali no meio, com um monte de gente, e aí você leva um tapa na cara do diretor para poder você entrar no personagem. Isso aí foi o mínimo do que aconteceu com a Judy Garland aqui nos bastidores de O Mágico de Oz. Em outro momento também, quando a gente vê no início do filme, quando ela chega no universo de Oz, na cidade dos Muffkins, a gente vê que são os homenzinhos, né? Eram anões ali que interpretavam vários Muffkins. Tem relatos também, a própria Judy Garland falou, tempos depois em entrevistas, de que ela era abusada e molestada por esses Muffkins, esses atores que faziam esses personagens. Por eles serem homenzinhos, ela já ser mais alta, acabava que eles ficavam ali passando a mão dentro do vestido dela, ou pegando na bunda dela, ou fazendo alguns gestos e alguns toques que eram inadequados e que incomodava bastante a Judy Garland ali. E isso era praticamente ali recorrente. E ninguém fazia nada. Uma outra cena também onde ela e o Leão, o Homem de Lata e o Espantalho, quando eles estão indo aí para o rumo da Cidade das Esmeraldas, eles vão passar por aquele campo de flores, né? E ali acaba tendo uma nevasca. E essa neve, ela foi utilizada de substâncias tóxicas, gente. E acabaram levando alguns dos atores ali a ingerirem aquilo ali. E acabou fazendo com que alguns passassem mal e fossem até hospitalizados devido a essas substâncias tóxicas utilizadas nessa neve que foi jogada neles. Que acabaram prejudicando a saúde dos atores. E não foi só isso. O ator que faz o Homem de Lata, né? A princípio ia ser um outro ator, né? Não esse que acabou indo pro filme real, né? Acabou ficando aí no elenco. Um outro ator. E a maquiagem que eles utilizaram no ator era também feita de metais nocivos que acabaram intoxicando o ator e fez com que ele ficasse 2 semanas no hospital internado e mais 6 semanas em casa para se recuperar. E isso aconteceu também com o próprio ator aí, que logo em seguida o segundo ator, que é o que conhecemos e o que fez o filme, que se tornou aí o Homem de Lata, ele também teve problemas devido às substâncias do quais utilizaram na sua maquiagem, que não foram as mesmas do outro, mas ainda assim eram substâncias tóxicas que acabou causando lesões
e ferimentos na própria pele do ator. Outro ponto que leva, gente, é que a temperatura dos estúdios ali onde eles eram gravados, né, onde foram gravadas as cenas, era muito quente, beirava ali aos 40 graus, né, relatos dos próprios atores, e era uma coisa insalubre. Eles ficavam no calor excessivo e acabou causando até desmaio nos atores. E falando aí um pouco do Leão, ele também passou uma barra, porque vemos, sabe aquela fantasia que o leão usa? Ela foi feita de pele de leão real. Meu Deus, gente, imagina! E eles alegavam que era um fedor e dava bichos dentro daquela fantasia, porque, querendo ou não, era uma pele real, gente. Então pensa para manter aquilo sem apodrecer, sem entrar em um estado de decomposição, que é pele real. Então, gente, era uma coisa super insalubre. Eles precisavam de 2 pessoas para poder ficarem secando a roupa dele, para ele poder estar reutilizando no dia seguinte para estar fazendo aí as outras cenas dele. Fora que aí, como eu falei, o fedor da fantasia, os bichos que estavam dando devido a ser pele real. Então, assim, foi barra para ele. Ele foi um dos que mais sofreu nessas produções aí do Mágico de Oz. Também o Homem de Palha, que ele também não escapou dessas. Ele relata que houve também ferimentos no seu rosto devido ali à máscara que usou, né? A maquiagem, a máscara, que a gente repara que é feita com uma colagem ali, de certa forma, as próteses e tudo mais. E acabou que foi utilizado produtos também tóxicos que acabaram levando a dar ferimentos no rosto dele. Olha que coisa mais bizarra, gente. É surreal quando a gente vai ver o que aconteceu nos bastidores do Mágico de Oz. E não foram só o elenco ali principal que sofreu com isso, não, tá, gente? Pra quem não se lembra, nós temos aí a cachorrinha Totó, né, gente? Ele, né, que no filme é um cachorro chamado Totó, mas é interpretada por uma cachorrinha chamada Terry. Ela também sofreu, vocês acreditam? Temos aqueles macacos voadores que são ali os capangas da Bruxa Má do Oeste. Um deles nas gravações ali pisou na patinha, acabou fazendo com que a patinha da Totó machucasse e ela precisou ficar um tempo fora das gravações para se recuperar. Graças a Deus, ela recuperou rápido e não teve nada muito mais sério ali. Mas também precisou de estar tendo uns cuidados ali, tá? Acabou, de certa forma, lesando um pouquinho a patinha dela, gente. Vê se pode. Nós também tivemos aí a atriz que interpretou a Bruxa Má do Oeste e que, assim, ela sofreu bastante também. Ela foi junto com a Judy Garland, eu acho que foi uma das que mais sofreram nesses bastidores. Pra começar também, eu não sei o que aconteceu nesse filme, gente, que eles usavam essas maquiagens. Eu não sei o que eles colocavam nessas maquiagens, que produtos eram esses, porque era tudo tóxico. A maquiagem, para deixar ela toda verde, também foi utilizada ali de substâncias tóxicas que acabaram fazendo com que ela inalasse e tivesse certa infecção relacionada a isso. E cenas ali onde a bruxa aparecia e ela ia embora, que aparecia aquela fumaça e do nada vinha um fogo, aquele fogo pegou nela e acabou causando queimaduras de até 3º grau nas mãos dela, pelo corpo, e no rosto de 2º grau. Gente, vocês têm noção? Que loucura foi essa? Ela precisou de ficar afastada durante 6 semanas ali para poder se recuperar. E isso eles ficavam pressionando, falando pra ela voltar logo. Olha pra você ver que é abusivo. Volta logo, porque precisavam de dar continuidade nas gravações. Mas aí ela ainda retornou, não totalmente 100%, que as mãos dela ainda ela não podia nem passar as tintas, então ela teve que usar luvas por causa dos ferimentos que aconteceu na mão dela. Ainda assim, ela não estava 100% recuperada. Gente, é surreal, é muita loucura o que aconteceu nos bastidores desse filme. Basicamente foram essas. Esse foi o bastidor obscuro do Mágico de Oz. A gente vê aí que hoje é um filme que encanta a gente, eu particularmente amo. Não, realmente, a gente sabendo dessas questões é triste. O filme não perde a magia por isso, continua sendo aí um clássico e que ele transformou a história do cinema. Existe um cinema antes de O Mágico de Oz, que foi no Mágico de Oz que a gente fez a transição do cinema ali preto e branco para um cinema colorido. Foi aí no Mágico de Oz em que teve essa explosão de cores. Então ele acabou revolucionando a história do cinema, mas os bastidores dele são tenebrosos e obscuros. E aí, me diz, vocês já sabiam dessas histórias? O que vocês acharam? Se vocês também ficaram abismados? Se tem alguma outra coisa que eu não falei aqui e vocês saibam também, comenta aqui que eu também fiquei curioso, quero saber um pouquinho mais sobre isso. É isso o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, então já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, faz todo aquele ritual que ajuda muito. Vamos ajudar o canal a crescer, vamos hypar esse vídeo aí. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo
e até o próximo.